Liliana Fernandes. Quando terminadas todas as apresentações, daremos início a um debate onde contamos com a vossa participação. Portanto, passo agora para uma breve nota sobre a nossa querida Jéssica. Quando a realização do relatório final do mestrado, inscreveu-se para lecionar AECs na área das ciências experimentais, passou de uma sala partilhada em modo de estágio para uma sala onde era quem possuía a total responsabilidade. Nesse momento, sentiu despertar da ambição de chegar mais longe. Após concluir o curso, decidiu arriscar uma nova aventura e candidatar-se para lecionar numa escola portuguesa em Angola, a Escola Camilo Castelo Branco. Todavia, sem muita experiência, sem muitas expectativas, uma vez que o tempo de serviço era nulo e a experiência seguia o mesmo caminho, assim se estreou como professora titular numa turma de primeiro ano, onde teve os seus primeiros alunos e estes tiveram a sua primeira professora. Chegado o momento de trabalhar em sala de aula, a sua maior motivação prendia-se no desenvolvimento intelectual e social das crianças, tendo como objetivo o alargamento e fortalecimento do pensamento crítico. Deste modo, optou por estudar a igualdade de género, visto ser uma temática de extrema importância a nível mundial, onde é urgente combater o modelo ideal para que se construiu a sociedade. Posto isto, trabalhou no sentido de comprovar a possibilidade de integração da educação para o desenvolvimento na disciplina de História e Geografia de Portugal e promovendo a cidadania global através dos estudos dos direitos humanos, segundo a temática da entrada de Portugal na União Europeia. Sendo assim, dou as boas-vindas à nossa colega Jéssica. Obrigada, Mariana. Eu não sei se me conseguem ouvir e se houver algum problema de internet, pronto, nem sempre aqui a rede é muito boa, mas vamos tentar a ver. Também estamos com obras aqui no prédio, portanto, se houver algum problema é por essa questão. Antes de mais, queria agradecer muito ao professor Gonçalo por mais uma vez ter lembrado de mim e por estar sempre lado a lado comigo em qualquer situação da minha vida, está sempre presente. Foi um professor, agora é um amigo, fico muito feliz, professor, por mais uma vez ter lembrado de mim. E agradeço também à Mariana toda a colaboração, porque desde que fui convidada, a Mariana esteve sempre de braços abertos para me ajudar, para ser possível hoje estar aqui. Então, passo a partilhar o PowerPoint, que vos vou apresentar. Aqui está. Portanto, o relatório que eu fiz tem como tema fomentar a igualdade de género para a promoção de um mundo mais justo, o contributo da História e Geografia de Portugal na cidadania global. Portanto, sabemos que este relatório foi o relatório final de estágio, não é? Foi feita uma explicação e um enquadramento sobre o meu estágio no primeiro ciclo, depois sobre o meu estágio no segundo ciclo e depois, sim, realizei um estudo no âmbito da disciplina de História e Geografia de Portugal, não é? Que faz uma ponte com a educação para o desenvolvimento. E irei falar sobre esta parte do estudo. Ora, muito bem, então como é que nós caracterizamos este estudo? A ideia inicial foi aquela desenvolvida ao longo de todo o trabalho, era comprovar como é que a história podia contribuir para a igualdade de género e na questão da promoção de um mundo mais justo. Portanto, implementámos este estudo na disciplina de História e Geografia de Portugal, numa turma do 6º ano, e depois trabalhámos a educação para o desenvolvimento e a cidadania global, nomeadamente num tópico específico, que foi a igualdade de género, e o resultado deste estudo foi comprovar realmente se era possível interligar estas 3 áreas. É que a igualdade de género é um problema pertinente. Acho que a forma mais fácil de demonstrar a pertinência são vocês constatarem se esta pertinência existe ou não através de algumas questões que vos passo a colocar. Nomeadamente, se ainda hoje existirão estereótipos ou preconceitos ligados à questão dos sexos, não é? Se o papel da mulher se modificou, qual foi esse papel nas diferentes épocas históricas, que motivo é que levou as mulheres a desencadearem várias lutas pelos seus direitos, se estaremos nós conscientes desta realidade, de toda a realidade desta linha cronológica, se a informação é transmitida corretamente pelos mídias, não é? Qual a informação que eles transmitem, com que base, de que forma é que transmitem, qual é o maior destaque, e portanto temos de refletir sobre estas questões de forma a saber se realmente este estudo é pertinente ou não.
No meu estudo optámos por escolher uma questão de investigação, nomeadamente que concepções apresentam os alunos sobre as questões da igualdade de género, e depois é que foram pensados vários tópicos, vários aspectos a serem trabalhados ao longo deste estudo. Ou seja, a questão problema é que concepções é que os alunos apresentam e depois trabalhar a incitação, não é? Incitar a compreensão dos diferentes conceitos, sexo e género, não é? Nós sabemos que nascemos homem ou mulher, isso não é uma escolha nossa, mas a questão do género se qualquer pessoa tem o direito de escolher os gostos dela, como se quer vestir. E porquê é que isto acontece? Acontece porque a questão de género em nada tem a ver com o sexo. Ninguém me diz que por eu ser mulher tenho que gostar de determinada coisa, ou por ser homem tenho que gostar de determinada coisa. Não é? Esta questão do género tem a ver com vivências, tem a ver com o nosso dia-a-dia, com as pessoas que nós vivemos, com as ideias que nós concordamos ou não. Não é? E, portanto, temos de desconstruir os preconceitos e estereótipos acerca destes papéis de género. Não é? Não há aqui uma questão de certo ou errado, há questão de opiniões, de gostos, e temos de respeitá-los. Temos que promover a percepção da influência que estes estereótipos de género têm nas relações sociais, isto é, nada tem de afetar o gosto, a forma de vestir, a profissão que eu escolho, e nada tem que afetar as minhas relações no dia-a-dia. Temos de sensibilizar para a luta da discriminação das mulheres, não é? Em toda a parte do mundo sabemos que isto acontece, é uma situação mundial e temos que sensibilizar para esta questão e, acima de tudo, modificar, não é? As concepções erradas dos alunos. E foram os tópicos que nos baseámos ao longo do estudo. Para isso, temos que perceber qual é a função social da história e da geografia, não é? E sabemos que esta disciplina ajuda na construção de uma identidade nacional, não é? É ela o ponto-chave nesta questão. Temos aqui a linha cronológica, não é? Do passar dos anos, aquela linha temporal que vai do ontem até à atualidade e que explica as constantes mudanças a que a sociedade é sujeita, não é? Com o dia-a-dia, essas mudanças acontecem. Sabíamos que é uma ciência social, não é? que nos transmite imensas aprendizagens e que torna o aluno pronto para a questão de selecionar, analisar e refletir sobre a informação. Não é? Sabemos que hoje em dia somos abarroados com muita facilidade com diferentes tipos de informação, essa informação chega-nos também por diferentes meios e hoje em dia até com a facilidade de comunicarmos com qualquer parte do mundo, não é? Naquela questão que dizemos à distância de um clique, então é importante nós, aqui a questão, não é, da escola, do papel do professor, é importante nós prepararmos o aluno, não é? Lhe explicarmos que é importante que ele selecione e analise e formule as suas opiniões e ideias, não é? Não temos sempre que só ouvir e assimilar, não é? Para assimilar nós temos que ver se concordamos, se não concordamos. Perceber que o passado constrói o presente, não é? Que há aquela ligação entre o que aconteceu ontem e aquilo que aconteceu hoje, e há essa construção do presente, também através de padrões culturais, e atender ao espaço, ao tempo e ao contexto, não é? Porque nós não podemos entender uma situação, não podemos formular uma ideia de uma situação só naquele momento, não é? Nós temos que saber onde é que aconteceu, quando é que aconteceu, como é que aconteceu. E a partir daí é que nós podemos analisar, não é? Daí ter atenção ao espaço, de onde aconteceu, ao tempo, não é? Quando e ao contexto, não é? Onde é que aquela situação aconteceu, como, onde. E a partir daí teremos toda a visão alargada para poder formular a nossa opinião. E depois temos a parte da construção social, não é? A escola é quem dá ferramentas ao aluno, nomeadamente prepará-lo para o dia-a-dia e para a vida futura, não é? No longo prazo, e para isso temos de os formar como cidadãos críticos e conscientes, para que eles sejam capazes, acima de tudo, de ser sensíveis à questão dos direitos humanos, por exemplo, e ser empáticos a todas estas situações que acontecem mundialmente. E promover aprendizagens a longo prazo, não é? Aquela questão da aprendizagem ao longo da vida, sabemos, não é? Todo o ser humano aprende ao longo da vida e desenvolver-se enquanto
pessoa e enquanto cidadão, não é? Crescer a nível pessoal e social. Neste sentido, é importante, como já tinha dito, educar então neste sentido para a cidadania global e agora a questão, não é? O porquê? Então nós sabemos que o desenvolvimento sustentável é confrontado diariamente com situações problemáticas, como a questão da pobreza, a desigualdade de género, há imensos desastres sociais, situações muito precárias, pessoas que passam fome, que não têm onde viver, imenso terrorismo, não é? E aqui podemos remeter para a pirâmide de Maslow, não é? Aquelas pessoas que não têm uma base solidificada, muito dificilmente ela vai conseguir perceber outras questões que possa explicar mais à frente. Então, neste sentido, temos de refletir se estamos a caminhar no sentido de uma progressão ou regressão, não é? Se estas situações do desenvolvimento sustentável ainda hoje acontecem, nós temos de utilizá-las também como ponto neste estudo e perceber se realmente estamos a caminhar no sentido de uma progressão ou não. Daí, educar para a cidadania global, não é? O desenvolvimento, porque temos de promover a paz, não é? É importante nós vivermos num mundo mais justo, temos de combater a pobreza e perceber que não é porque nós não fazemos parte de determinado problema, ou seja, que nós não passemos esse problema, que nós não podemos fazer parte da solução, não é? Muito pelo contrário. Daí, novamente, aponto com a pirâmide de Maslow, se eu estou bem, não é? Se eu tenho as minhas bases e a minha pirâmide bem construída, eu sim vou estar na minha plena capacidade de lutar por quem está, por quem ainda não conseguiu construir a sua pirâmide, não é? Porque quem tem a base muito debilitada não irá ter essa capacidade, não é? Porque tem que se preocupar com as questões mais básicas, nomeadamente o que eu vou comer, como vou sustentar os meus filhos, como é que eu lhes vou dar segurança. E, portanto, essas pessoas não vão conseguir resolver nenhum problema, porque elas têm outros e muito importantes. Se eu já os tenho, felizmente, resolvido, eu sim, e eu e vários eus, não é? Vamos ser as pessoas que vamos conseguir ajudar nestas questões. Então é perceber que não é porque eu não passo um problema que eu não posso ajudar na solução dele, muito pelo contrário. Então é importante que este trilho seja traçado na educação, não é? Porque temos que ser sensíveis a estes problemas mundiais, é importante que haja esta empatia. Então passamos para outro ponto-chave, não é? Se a questão é a igualdade de género, nós temos que compreender o papel da mulher, não é? Nesta linha temporal, e perceber se realmente houve uma melhoria das condições da equidade salarial, a transformação a nível familiar, o ingresso da mulher no mercado de trabalho, ou seja, também qual é o papel da mulher ainda na família, como é que ela ainda é vista nesse tópico, se houve um processo de mudança das representações sociais, como é que a mulher ainda é vista, como é que ela é apresentada ainda nos mídias, não é? Se há maior destaque, se não há, como é que usamos a imagem da mulher para determinadas publicidades, se realmente houve a desconstrução de uma sociedade machista e, acima de tudo, se existe uma lei, se existem várias leis, não é, que protegem a mulher contra as questões das lutas que já têm vindo a ser travadas ao longo dos anos. E meditar, não é? Temos que meditar, temos que pensar se realmente ainda é importante então continuarmos essas lutas que têm como objetivo promover a igualdade de género, não é? Se realmente existe lei, se realmente já se desconstruiu uma sociedade machista, se houve um processo de mudança, será então que ainda é importante dar continuidade a estas lutas? E acima de tudo, quais destas medidas é que foram ou não postas em prática, não é? Se realmente isto aconteceu mesmo ou não. Desta forma, as opções metodológicas que tomamos para pôr em prática este estudo foram o paradigma de natureza interpretativa, a metodologia qualitativa e o método de investigação foi, portanto, o estudo de caso. Para a descrição deste estudo, portanto, o estudo de caso prende-se com estas questões, não é? E as técnicas de recolha de dados passaram pela observação direta, o inquérito por questionário e a análise documental. E é nesta análise documental que partem então estes pontos. Foi realizado um questionário inicial, depois foi feita uma sequência didática com 4 propostas,
Partiu-se para uma atividade final e no fim voltámos a fazer o questionário novamente para ver se realmente as respostas eram as mesmas, se tinham alterado. Esta investigação foi planificada e planeada previamente, esta parte foi muito importante, e foi criado um documento orientador para perceber quando é que iam ser implementadas estas sequências ou estes questionários, em que momentos, em quais sessões, para que nada falhasse, até porque o tempo não era muito. E tivemos como objetivo abordar a importância da igualdade de género e esta duração foi 3 sessões, como eu já disse, o tempo foi diminuto, infelizmente. Então passámos à tarefa 1, onde se chamava Dar Cara às Personagens, onde foi lida uma história, e os meninos tinham aqueles espacinhos que podem ver ali na imagem, era personagem 1, personagem 2, personagem 3, que ao longo da história eram dadas indicações acerca dessas personagens que não tinham nome, que não tinham cara, não é? Que não tinham sexo, não é? E eles tinham de ouvir as indicações e desenhar as imagens de acordo com as informações que eles ouviam. Nomeadamente a personagem 1 estava a lavar a louça, a personagem 2 estava a lavar o carro, coisas assim, não é? E eles desenharam consoante as informações que ouviram. E aqui tivemos como objetivo constatar então essas ideias prévias que eles tinham acerca da concepção de sexo e género, não é? Através de informações que eles iam ouvindo. Na tarefa número 2, foi apresentada esta imagem em preto e branco e colocou-se a questão qual dos bebés é um menino e qual dos bebés é a menina. E através desta atividade pretendeu-se desconstruir os preconceitos também acerca dos papéis de género. Aqui só passámos a uma segunda parte, não é? Que depois foi projetada esta imagem, onde o bebê já tinha um gorro cor-de-rosa e o outro bebê tinha um gorro azul. E voltou-se a colocar a mesma questão e a ver as respostas dos alunos. Na terceira tarefa, foi uma catalogação de brinquedos, onde foram colocados vários brinquedos numa mesa, e a ideia foi trabalhar os estereótipos, não é? Tínhamos uma mesa com os brinquedos e depois ao lado tínhamos 2 mesas e pedimos aos meninos para separar os brinquedos, nomeadamente quais eram os brinquedos de menina e os brinquedos de menino. Só que eles tinham de decidir aquilo em grupo, não é? Em turma. Eles tinham de chegar a um consenso e dividir os brinquedos. Depois passámos à tarefa 4, onde foi feito um jogo do peixinho para trabalhar a diferença salarial. Eles foram organizados em equipas, não é, de 2, faziam o jogo e através da corrida havia um que ganhava, havia um que perdia, mas aqui a questão era sempre beneficiar o rapaz, para ver a reação da turma. E como atividade final fizemos uma encenação de histórias, onde trabalhamos a educação, a parte profissional, a violência e a família, situações todas elas onde o papel da mulher está ainda debilitado, não é? E a ideia era consciencializar os alunos sobre a realidade de muitas mulheres, pela questão de uma mulher engravidar e o patrão querer despedir, a questão da violência na família, não é? O papel do pai se sobrepor ao papel da mãe. Então, foi aqui que trabalhamos essas questões. Agora, de modo a compreender os participantes, não é? Como eu já tinha dito, este estudo foi implementado numa turma de 6º ano, foram 13 participantes, e como era um número muito reduzido de participantes, optámos por trabalhar estes dados por frequência e não por percentagem, não é? E pretendemos compreender então as posições dos meninos e das meninas. Portanto, aqui foi mesmo analisar os dados consoante as respostas e as ideias das meninas, as respostas e as ideias dos meninos. Como técnica de recolha de dados, tal como eu disse, observação direta, análise documental e inquéritos por questionário, foi impresso, né? Eles preencheram. E agora a parte da apresentação e discussão dos resultados. No questionário inicial demonstrou-se um desconhecimento muito grande em relação à igualdade de género e que eles tinham as ideias que se prendiam aos estereótipos impostos pela sociedade, não é? Ainda atribuíam as coisas aos sexos. Uma das perguntas primordiais era se nascesse algum bebê na tua família e tu tivesses que lhe oferecer um presente,
nomeadamente uma camisola, de que cor seria? E a maior parte deles deu duas respostas. Se fosse menino, dava uma camisola desta cor. Se fosse menina, dava uma camisola daquela cor. Houve alguns que até nem deram aquela resposta do cor-de-rosa e azul, não é? Mas separavam na mesma as respostas. Eles perguntavam à professora, mas o bebê que nasceu é menino ou menina? Dizia, não interessa isso. Como é que presente é que tu davas? Então eles optaram por ser eles a escrever a resposta para o menino e a resposta para a menina. E atribuíram a maior parte das profissões a homens e a mulheres. E aqui também reforço a parte de eles não terem conhecimento sobre o conceito género, né? Eles não tinham esse conhecimento e definiam o género como sexo. Aqui temos outros exemplos, não é? Eles, como eu já disse, a grande maioria não sabia o significado da palavra género, e aqueles que disseram que sabiam davam um conceito errado, não acreditavam que era possível que o mesmo trabalho fosse pago diferente, se fosse homem ou mulher. A maioria aqui achava que as mulheres sempre tiveram os mesmos direitos do que os homens. Aqui também digo que as meninas demonstraram-se mais conscientes, deram respostas mais neste sentido da diferença, e a maioria deles dizia que não era necessário lutar pelos direitos feministas. Agora passo à apresentação e discussão dos resultados. Nesta tabela eu tenho algumas respostas dadas por eles. Todas estas sessões foram filmadas, foram tirados apontamentos ao longo de todas as sessões. O estágio é realizado a pares, portanto a minha parceira de estágio apontou tudo isto, foi uma mais-valia no estudo. Então nós podemos ver que na sequência didática, na que vos apresentei anteriormente, demonstrou-se muitas imposições sociais na questão do papel do homem e da mulher. Naquele desenho, a maior parte colocou que era a mãe que estava a lavar a louça, colocou que era o pai que estava a lavar o carro, que era o avô que estava a cortar a relva. Portanto, esta questão do papel do homem e da mulher. Demonstraram muitos estereótipos em relação à atribuição das cores, das profissões, à questão do sexo específico. Nos brinquedos eles também separaram os brinquedos de homem e mulher, porque havia uma terceira mesa de brinquedos de menino e de menina, e essa parte é que foi uma luta muito grande. E aí sobressaíram as meninas, que continuavam a dizer, não, mas eu também brinco com raquetes. Sim, mas não é brinquedo de menina, diziam os meninos. Não, mas é, porque eu também brinco. Então poucos brinquedos foram selecionados como brinquedos de menino e poucos brinquedos foram selecionados como brinquedos só de menina, ou seja, meteram as bonecas nos brinquedos só de menina e meteram a máquina de lavar e aquelas coisinhas associadas às bonecas. E as meninas não deixaram que os meninos metessem os brinquedos no lado dos brinquedos dos homens, não é? Elas, não, mas eu também brinco à bola, eu também jogo com legos. Então elas tiveram esse papel mais assertivo e acabou por ser mais interessante essa discussão de ideias entre eles. No jogo do Pecoxinho, eles também rapidamente se depararam com a injustiça, porque quando corria o menino e corria a menina, independentemente de quem ganhasse, era o menino que era o presenteado. Infelizmente esta turma só tinha 3 meninas, eram poucas meninas. E houve uma delas que ganhou, portanto também não deu muito para incutir logo esta parte, né? Porque havia sempre mais meninos a ganhar. Mas lembro-me quando a menina ganhou, eu felicitei o menino e dei-lhe o presente, disse, muito bem, olha, porque tu te esforçaste. E até houve um menino que chorou a dizer que não concordava, que queria dar o prémio à menina. Não tinha sido o menino que ganhou, tinha sido o outro. E queria dar o prémio dele porque ele não concordava. E foi uma discussão realmente muito rica. Mas podemos ver aqui algumas respostas. Quando eles viam os bebés a preto e branco, eles diziam que não conseguiam responder porque não viam as cores da roupa, então não sabiam se era menino, se era menino. Diziam que a do lado direito era menina porque era mais pequena, do lado esquerdo que era o menino porque tinha a boca aberta e que os homens têm mais sono, precisavam dormir mais. A questão das meninas, tem os bracinhos finos, que as meninas têm os olhos grandes. E que para mim, no caso do outro, que o menino era o que tinha a boca fechada, porque dizem que os homens falam menos. Que a questão do chapéu do lado esquerdo é mais escuro, por isso deve ser de menino.
eles ainda tinham estas ideias, foram as respostas deles. E aqui nós podemos ver, não é, a divisão dos brinquedos. Eles acabaram por dividir os brinquedos de ambos os sexos e brinquedos de menina. Portanto, as meninas não os deixaram dividir aqueles brinquedos que eles queriam considerar só de menino, porque elas diziam que também brincavam. Então, conforme teve que ser uma discussão entre grupo, eles tiveram que chegar a uma conclusão, todos juntos. Acabou por ficar a mesa de brinquedos de menino sem nada, os de menino e de menina com a maioria dos brinquedos e os brinquedos de menina, não é? A questão da Barbie, da boneca, da casinha, ficou tudo naquela mesa. E aqui nós podemos ver também algumas situações de diálogo que sucederam nesta atividade. A maioria destes brinquedos são de menino, porque existem muitos mais rapazes que brincam com eles do que meninas. As bonecas, máquinas de lavar são coisas de miúda, eu nunca brinquei com isso, nem acho inteligente brincar com coisas que nem sequer faço em casa. Qual é a piada de pôr a roupa a lavar? Depois tínhamos também outras opiniões, como acho que os rapazes que pensam que bonecas e Barbies são brinquedos de menina porque nunca brincaram com eles. Eu já brinquei, mas por pouco tempo, porque era gozado por causa disso. Tínhamos lá um menino que se juntava muito mais ao grupo das meninas do que ao grupo dos meninos, porque ali houve logo uma grande divisão de ideias, e esse menino apoiava muito. Ele várias vezes indicava que também brincava com estas coisas e que só deixou porque era gozado e porque os pais, ele há uma altura que também reforça isso, que os pais também o incentivavam a pegar noutros brinquedos. Depois tinham sempre a expressão de coisa, de rapariga, acho que nunca vi nenhum rapaz brincar com isso, não brinco com bonecas, nem sei brincar com essas coisas. Então ainda podemos ver que estas ideias ainda se prendem muito, não é? Com aquelas questões que nós ainda ouvimos no dia a dia, aquelas imposições sociais de família e tudo mais. Depois de serem trabalhados aqueles tópicos que já falei anteriormente, não é? Sobre a importância de desconstruir estes estereótipos, sobre mostrar aos alunos que sexo é uma coisa, género é outra, que não é porque nascemos meninas que temos que gostar de determinadas coisas ou porque nascemos meninos, não é? Aquela importância de falar-lhes, não é? Como falámos através de um PowerPoint, com a questão da mulher, na questão de Portugal no século XX. As mulheres também não usavam calças antigamente e agora já utilizam. Mostrar-lhes que essas coisas vão sendo mudadas e que é importante termos uma visão mais alargada. E neste questionário final eles já demonstraram muito maior conhecimento e eles demonstraram sempre interesse no estudo, em aprender estas coisas, apesar de ainda ficarem assim um bocadinho reticentes em algumas coisas. Mas através de todo o trabalho que foi implementado, eles conseguiram perceber, não é? Através do vídeo, através do PowerPoint que mostra o papel da mulher naquela linha cronológica, tudo aquilo que já se avançou, a importância das lutas feministas, que as mulheres não podiam votar e que tiveram que lutar muito para isso, a queima dos sutiãs, tudo, todas as várias lutas que as mulheres travaram para se empoderarem, não é? Chamou-lhes muito a atenção. E eles ficaram a perceber o conceito, na sua maioria, não é, da palavra género, não concordavam agora, não é, com essa diferença salarial. A atribuição das cores já passou a ser igualitária e eles já não diferenciavam a questão do homem e a mulher, já simplesmente atribuíam uma cor ou do gosto deles ou que eles achassem mais indicado e passaram a atribuir os sexos a ambos os géneros, não é? E perceberam que as mulheres nem sempre tiveram o mesmo direito do que os homens e que ainda ficámos um bocadinho naquela questão do será que hoje ainda tem, dependendo do contexto, não é? Aquela importância do analisar o onde, como, quando e onde, não é? E eles já perceberam, constataram que era importante lutar pelos direitos feministas e que não só as mulheres, não é? Também os homens, porque sim, é importante. E para terminar, desculpa, para fazer um breve resumo então de quais as concepções que os alunos apresentam, não é? Com as questões relacionadas com a igualdade de género, foi que vimos que eram baseadas em estereótipos e imposições sociais e que a maioria até vinha por total desconhecimento, não é? Da questão logo da palavra-chave, que é o género, partindo logo
do princípio que não conheciam essa palavra, já desencadeia aqui, não é, um desconhecimento muito grande acerca da temática. Então, este estudo que foi realizado no âmbito da cidadania global, na disciplina de História, não é, nomeadamente na entrada de Portugal no século XX, ajudou a compreender estas ideias prévias sobre a igualdade de género, uma vez que Portugal entra na União Europeia e se junta, não é, às organizações internacionais como a ONU, e que foi exigido a cada Estado-membro que tomasse decisões concretas que visassem o progresso dos cidadãos. E, portanto, aqui nós conseguimos comprovar que, através de um conteúdo de história, nós conseguimos incluir uma temática da cidadania global, desculpem, e, portanto, conseguimos comprovar que sim, que é possível integrar a educação para o desenvolvimento na disciplina de História, assim como a educação para a cidadania global. E assim dou como terminada a minha apresentação. Espero que tenham gostado. Muito obrigada, Jéssica, pela sua Obrigada, eu. palmas merecida mesmo. Tu que estás tão longe, mas sentimos tão perto, podes ter a certeza. Estamos muito felizes por te ter aqui. Muito obrigada. Obrigada eu, Mariana. Obrigada. Como mencionei há pouquinho, o levantamento de perguntas será feito no fim, portanto passaremos agora para a apresentação da Daniela. Infelizmente a Daniela não vai poder estar presente, nem por Zoom, nem presencialmente, mas tive a disponibilidade de fazer a gravação da apresentação dela na terça-feira comigo, portanto eu apresentarei o vídeo dessa apresentação. Passo então a citar uma breve nota sobre ela. A Daniela Caramaia é apaixonada pela história, por literatura, pelo mar e pela vida. Licenciada em Educação Básica e mestre em Ensino do primeiro ciclo e Português de História do segundo ciclo, na ESO BBC desde dezembro de 2018. Gosto pela disciplina de HGP desde o início do quinto ano. Tendo tido sempre professores incríveis nesta área, que lhe fizeram aguçar ainda mais esta paixão. Após uma reviravolta pela área das ciências, voltou às letras, que é o que lhe traz entusiasmo. O contacto com temáticas de educação para a cidadania global surgiu ao longo da licenciatura na ES. Assim, faria todo sentido juntar as coisas para despertar os mais novos para os mesmos interesses. Terminado o mestrado, 2 meses e meio após, iniciou funções docentes no agrupamento de escolas do bairro Papa da Refúgio em Lisboa, nas disciplinas de português e HGP, passando também a integrar a equipa da biblioteca escolar. No ano letivo 2019-2020, desempenhou funções de docente na escola de docente português na Escola Básica da Praia da Vitória, na Ilha da Terceira dos Açores, e está atualmente colocada no Algarve no agrupamento de escolas de Monchique, onde acumula a docência de HGP, funções de diretora de turma, professora de Cidadania e Desenvolvimento e também membro da equipa da Biblioteca Escolar. Em paralelo a este percurso, tem mantido a atividade como explicadora independente desde janeiro de 2017, tendo também trabalhado em colónias de férias, mantendo contato com crianças do primeiro ciclo. Siga então a partilha da sua apresentação. Pronto, boa tarde, Daniela. Antes de mais, queria agradecer a tua participação e disponibilidade. Acho que é muito importante para nós todos ouvir o teu testemunho. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite do professor Gonçalo Marques para, ainda que à distância, estar presente neste evento, bem como a toda a comissão organizadora, a quem desejo todo o sucesso desta iniciativa, que é muito importante, e saúde também todos os que estão a assistir a esta apresentação. Estou então aqui para vos dar a conhecer um pouco do meu trabalho no contexto da PES, do estágio, focando-me especialmente na apresentação das atividades e nos materiais que desenvolvi com os alunos, nomeadamente ao longo do estudo de investigação. O meu relatório intitulou-se Abre os Olhos e a Mente, a aula de História e Geografia de Portugal como ponto de partida para promover a educação para a cidadania global. O título deste relatório está muito relacionado com uma atividade em particular que eu fiz com os meninos no âmbito do estudo.
A nível do que vou falar nesta apresentação, faço assim um rápido enquadramento do estágio, depois passarei para a intervenção nos dois contextos educativos, exponho o trabalho de investigação e é neste tópico que vou dedicar mais atenção e, por fim, farei uma reflexão global da PES e aquilo que eu senti enquanto estagiária. A nível do enquadramento da prática de ensino supervisionada, eu estive na primeira parte com um quarto ano, ao longo de 13 semanas, 3 das quais de observação e integração no contexto, e depois 10 semanas de regências, onde passei por todas as áreas disciplinares dos meninos do primeiro ciclo. A turma era um quarto ano com 16 alunos, idades entre os 8 e os 11 anos, sendo uma turma participativa, empenhada e responsável. A nível das dinâmicas de sala de aula, eu privilegiei no estágio a realização de trabalhos de pares, de grupo, a utilização de materiais visuais, o recurso a tecnologias e, essencialmente, uma metodologia de trabalho pela descoberta, entre outros. Aqui, ainda no primeiro ciclo, queria destacar algumas atividades que fizemos, não só o meu grupo de estágio, mas outros grupos que estiveram lá na mesma escola, e queria destacar, então, o projeto Educar Semeando Valores, o Jantar do Dia Mundial da Alimentação, um projeto chamado Pasta dos Valores, o Calendário do Advento, um encontro de Natal entre pais, alunos e o resto da comunidade. Também participámos em parceria com o CNIA de Viana no Dia Nacional da Floresta Autóctone e por aí adiante. Se tiverem curiosidade acerca de alguma destas atividades, convido-vos a darem uma vista de olhos no relatório que está online, onde tem a explicação detalhada disto. Depois de terminado o estágio com o quarto ano, passei para um sexto ano, ao longo de 14 semanas. Passamos também pelo processo de integração no contexto nas primeiras 5 semanas e nas 9 seguintes estive a lecionar então Português e História e Geografia de Portugal. A turma do sexto ano tinha 16 alunos, um bom comportamento, o aproveitamento era apenas satisfatório, apesar de alguma falta de hábitos de estudo. Foi nesta turma que desenvolvi então um estudo de investigação. Avanço agora para o esclarecimento relativo ao trabalho de investigação e posso dizer-vos o que é. A nível da contextualização do estudo, foi realizado com, como já disse, a turma do sexto ano, na disciplina de HGP. O conteúdo programático selecionado foi a formação da União Europeia e inseri aqui o tema da educação para o desenvolvimento que tem a ver com os refugiados de guerra da Síria. Porquê? Porque nas notícias, naquele ano, e mais tarde, mais cedo, porque este problema não acabou, surgem muitas opiniões sobre a permanência dos refugiados da Síria nos países da Europa. E as violações dos direitos humanos que são cometidas contra estas pessoas, tanto nos países em guerra como nos países de acolhimento, foi uma coisa que me sensibilizou muito e que eu queria que os meus alunos também ficassem sensibilizados para esse assunto. A nível de fundamentação teórica, eu propus-me a estudar 3 grandes assuntos. Primeiro, a função social da História e Geografia de Portugal, depois a educação para a cidadania global e depois a nível dos documentos orientadores. Não querendo estar aqui a expor toda essa minha análise, eu queria só destacar que a disciplina de História desempenha no currículo escolar uma grande oportunidade para nós educarmos os nossos alunos para a cidadania global. E porquê o interesse por este tema? Porque lá está, essa violação dos direitos humanos é uma coisa que não está muito presente na consciência de muitas pessoas e muito menos dos nossos alunos em contextos mais rurais. Portanto, eu quis despertar um bocadinho para estas mentalidades. E fui analisando, então, a nível teórico, antes de passar para o nível prático.
Tracei então, tendo em conta tudo isto, a questão de investigação, sendo ela quais as ideias apresentadas pelos alunos do 6º ano relativamente à problemática da aceitação ou não aceitação dos refugiados da Síria no nosso território português. Para isso, tracei alguns objetivos, não vou estar aqui a perder muito tempo com eles, mas essencialmente eu queria identificar o que é que os alunos já sabiam sobre isto, sobre os refugiados, desconstruir alguns mitos em relação à sua chegada à Europa e promover a empatia. Porque acho que, acima de tudo, o que falta hoje em dia é empatia, é colocar-nos no lugar do outro e sensibilizar os alunos para estes assuntos que muitas vezes nos passam ao lado, que nós achamos que se passa do outro lado do mundo, mas acaba por nos afetar mesmo indiretamente. A nível das opções metodológicas, isto foi um estudo de caso, um paradigma de investigação de natureza interpretativa ou qualitativa, com algum tratamento quantitativo. Utilizei, a nível de técnicas e de instrumentos da recolha de dados, observação direta, inquéritos por questionário, notas de campo, fiz um diário de bordo e, a nível do procedimento de análise de dados, fiz 3 questionários, um inicial em 2 partes, um segundo questionário também em 2 partes e o último maior um pouco, porque já incluía a parte da opinião dos alunos sobre as atividades que tinham sido realizadas antes. Então, a nível da descrição do estudo, ele foi desenvolvido em 3 grandes fases. Na primeira fase, eu apliquei um questionário para verificar o que é que os alunos sabiam já sobre a vinda dos refugiados para Portugal, e um segundo questionário também nesta fase para perceber o que é que os encarregados de educação pensavam também sobre isto. Numa segunda fase, apliquei uma sequência didática e foi aí que desenvolvi algumas tarefas, algumas atividades com os alunos e uma atividade final. E depois, na última parte do estudo, preencheram então os questionários finais para ver se houve uma mudança ou não de opiniões desde o início até à fase final. Focando agora em pormenor a sequência didática aplicada, ela desenvolveu-se em 4 tarefas e depois a atividade final. O que é que foram estas 4 tarefas então? Primeiro, nós quisemos explorar os conceitos importantes relacionados com a vinda dos refugiados para a Europa através de uma imagem. Depois dessa imagem, fizemos uma chuva de ideias no quadro, com o que é que os alunos iam dizendo. Tentámos construir, a partir das conceções deles, algumas definições dessas palavras importantes e depois eu apresentei-lhes as definições corretas e analisámos um vídeo sobre isso. Numa segunda tarefa, procurei levar os alunos a compreender quais é que foram os motivos que levaram à guerra na Síria e aí utilizámos um vídeo com questionamento através de uma ferramenta digital muito interessante que é o Edpuzzle. Depois, na terceira tarefa, realizámos 2 dinâmicas. A primeira chamava-se E se fosse eu fazer a mochila e partir, e a segunda, Por ser refugiado. Estas 2 atividades foram um exercício de empatia para com quem foge da guerra e procura proteção humanitária fora do seu país. E aqui eu quis levar os alunos a refletirem e a escreverem sobre o assunto. E cada uma destas atividades resultou então em alguns trabalhos. Na tarefa 4, explorámos um PowerPoint e os alunos preencheram ao mesmo tempo uma ficha de exploração desse PowerPoint em que me propus fazer cair alguns mitos sobre a vinda de refugiados para a Europa, muita coisa que são ideias pré-feitas. O objetivo foi desconstruir essas ideias e construir ideias muito mais baseadas
na perspectiva da educação para o desenvolvimento. Numa atividade final, então, solicitei aos alunos que se juntassem em pequenos grupos e construíssem um dossiê de alerta alusivo ao título Abre os Olhos e a Mente. E foi esta atividade final que então levou ao nome do meu relatório. Depois, que tipo de alunos é que participaram no meu estudo? 16 alunos, entre os 11 e os 13 anos, a maior parte deles ainda nos 11. 68,8% dos alunos, ou seja, a maioria eram do género masculino e uma minoria da turma do género feminino. E a maior parte deles tinham familiares a viver no estrangeiro. Também a maior parte deles já tinham visitado outros países e 43,7% tinham um agregado familiar composto por pai, mãe e irmãos. Depois, os encarregados de educação, exatamente no mesmo número que os alunos, mas houve um encarregado de educação que não devolveu o questionário preenchido. Maioria do género feminino, os encarregados de educação responderam, minoria género masculino. As habilitações literárias estavam pela média do 6º ano, a totalidade tem familiares no estrangeiro, mas a maioria deles respondeu que não gostaria de viver permanentemente noutro país. Depois, analisando os dados deste primeiro questionário, as frases que eu apresento aqui neste diapositivo são os mesmos mitos que nós tentamos depois desconstruir. E aqui eu tentei perceber, analisando estes dados, se havia ou não crenças nestes mitos. E o que é que reparo? Que, de facto, as percentagens de concordância com estes mitos ainda são bastante elevadas. Para estes primeiros 5 mitos, temos percentagens que vão desde os 12,5% até aos 62,5%, o que revela bastantes opiniões baseadas em preconceitos, mas também uma grande falta de conhecimento sobre o assunto. Apresento então aqui mais 5 frases que incluí no questionário 1 e verificamos novamente as elevadas percentagens que apontam para concordância total ou parcial e para a ausência de opinião, o que comprova mais uma vez as concepções cotidianas ainda muito baseadas em ideias pré-concebidas. Depois aqui tinha 2 perguntas. O que pensas sobre os governos europeus, como o governo português, permitirem a entrada de refugiados nos seus países? A maior parte disse que sim, mas uma percentagem ainda alta disse não ter a certeza. Sobre os conceitos de migrantes e refugiados, os tais conceitos iniciais, pedi para os alunos apresentassem uma tentativa de definição, o que eles fizeram definitivamente. No caso de migrantes, a grande maioria dos alunos apresentou definições completamente afastadas da definição correta deste conceito. E aí percebi que era mais uma coisa para desconstruir. Depois, no segundo questionário, que foi o tal que foi apresentado aos pais, em relação a estes primeiros 6 mitos, os mesmos que os alunos tinham respondido, as percentagens de concordância nos pais são ainda mais elevadas do que nos alunos e a ausência de opinião ainda é preponderante. Ao longo das 8 afirmações seguintes, eles revelaram ainda percentagens significativas de concordância com essas ideias pré-concebidas e muito afastadas da perspectiva da educação para o desenvolvimento. A ausência de opinião em percentagens tão altas demonstra novamente falta de conhecimento sobre o assunto, falta de estudo sobre o tema. Então podemos constatar que as ideias dos pais e dos alunos, numa fase inicial, estavam muito próximas, muito relacionadas umas com as outras. O que é que me apercebi depois de observar os trabalhos realizados pelos alunos? Numa primeira sessão em que fizemos então a chuva de ideias,
Eu apresento aqui uma fotografia do quadro, não dá para ver muito bem, mas eles listaram algumas palavras como assustados, traumas, sofrimento, aflição, tristeza, guerra, fuga, ou seja, tudo palavras que nós associamos a significados negativos. Todas estas palavras estavam associadas ao termo refugiado. O que é que eles associaram ao conceito de migrante? Apenas o termo voluntário. Em relação à segunda sessão, optei por apresentar alguns objetos selecionados pelos alunos no decorrer da dinâmica e, se fosse eu, fazer a mochila e partir. O que é que eu propus aos alunos que fizessem? Ponham-se no lugar destas pessoas e imaginem que de hoje para amanhã rebenta uma guerra no nosso país. O que é que nós levamos? Nós vamos fugir para outro país. O que é que nós levamos? Vamos fazer uma mochila para fugir. E aqui, este exercício de empatia de, se fosse comigo, o que é que eu fazia? E isto foi as respostas que os alunos deram. Dinheiro, comida, bebida, roupa, material de primeiros socorros, documentos de identificação. Falaram também algumas coisas como facas e lanternas. Uma coisa que me sensibilizou foi uma miúda que disse que levava fotografias da família, se viesse a ficar sozinha. Isto é uma coisa que me emociona sempre, trabalhar aqui e perceber que afinal a empatia muitas vezes é maior do que aquilo que estávamos à espera. E a sensibilidade de algumas crianças. Na atividade seguinte, numa aula seguinte, nós fizemos uma nova dinâmica e eles escreveram narrativas como se lhes tivesse verdadeiramente acontecido. Eles imaginarem se a guerra acontecesse no país deles e eles contarem a história de alguém, a partir de imagens, que tivesse vivido isso. E temos narrativas muito, muito fortes e muito emotivas. Depois, na parte do PowerPoint, em que tivemos a discutir então os mitos e os factos relacionados com a vinda dos refugiados, verificamos, depois de explorar o assunto, que a totalidade dos alunos classificou todas as frases apresentadas na ficha de exploração como sendo mitos. E isso foi então ao encontro do que se estava à espera. Quer dizer que os alunos entenderam qual era a diferença entre mitos e factos. De notar que estas afirmações eram as mesmas que tinham sido apresentadas nos dois questionários iniciais, tanto no dos pais como no dos alunos. E foram também estas que foram apresentadas depois no questionário final. E aqui vêm as atividades mais interessantes e aquelas que nos trouxeram, se calhar, uma maior percepção do que é que tinha ficado na cabeça dos alunos depois deste percurso todo. Chegámos ao final e eles começaram então a elaborar os dossiês com o que tinham aprendido sobre o assunto. E os dossiês eram também eles próprios a sensibilizar o leitor para a queda desses mitos. E aqui o que é que eu vos apresento? Uma imagem de um dossiê elaborado por um dos grupos, e este grupo foi um que apresentou um dossiê bastante completo, com 5 trabalhos relativos à queda de 2 mitos, demonstrando um grande empenho na realização do mesmo. Gostei bastante da maneira como eles apresentaram a primeira página do dossiê, que relacionaram o título da atividade com o seu próprio desenho e depois desenvolveram nas últimas páginas a queda desses 2 mitos. Conclusões, então, a tirar disto. Inicialmente, as ideias dos alunos sobre os refugiados eram predominantemente baseadas em mitos
eles não revelavam convicção sobre qual o papel que os países europeus deviam desempenhar ao acolhimento aos refugiados da Síria. Numa fase final do estudo, os alunos já mostram uma maior convicção de que os refugiados devem ser acolhidos, quer em Portugal, quer na restante União Europeia. Os alunos foram-se, ao longo do percurso, afastando desses mitos iniciais e construindo novas concepções muito mais aproximadas à lente da educação para a cidadania global. Então, foi possível nós conseguirmos integrar as temáticas da educação para o desenvolvimento na abordagem curricular da História e Geografia de Portugal. Concluo, portanto, que os objetivos específicos da investigação foram atingidos. Passando então para a minha última parte desta apresentação, vou apresentar-vos alguns tópicos da reflexão global da minha prática de ensino supervisionada. Em primeiro lugar, senti um ritmo de trabalho muito distinto entre o primeiro e o segundo ciclo. Depois, destaco a importância das semanas de observação e reflito também sobre o papel que a planificação didática desempenha para uma aula bem-sucedida, sendo também fulcral mencionar o trabalho reflexivo que nós realizamos, todos os grupos de estágio, ao longo de todo o percurso de intervenção nas escolas. Por outro lado, quero destacar a pertinência da utilização das novas tecnologias no contexto de sala de aula, o papel da professora investigadora e o facto de ter tido a oportunidade de apresentar resultados deste estudo já em algumas conferências. Por fim, quero falar do impacto que este estudo de investigação teve para perceber de que modo é que conseguiria intercalar o ensino da História e Geografia de Portugal, integrá-lo na consciencialização de temáticas tão urgentes e tão preocupantes quanto aquelas que fazem parte da educação para o desenvolvimento. E é tudo. Dou assim por terminada a minha apresentação. Espero ter sido esclarecedora. Espero que a temática tenha sido do vosso interesse e, caso estejam interessados em aprofundar algum tópico, menciono outra vez que o meu relatório está disponível online para consulta. Convido-vos a dar uma vista de olhos e, mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada, Daniela. Bravo. Eu acho tão importante a abordagem de um assunto como este, hoje em dia, e a partilha de um trabalho tão importante, mas que ao mesmo tempo é uma temática sensível e talvez desafiadora de abordar com alunos com idades tão novas ainda. Eu dou-te os meus parabéns por essa iniciativa, foi incrível. Muito obrigada. Obrigada eu. Posto isto, seguimos então para a apresentação da Patrícia. A Patrícia é uma aluna desta instituição, estudante do segundo ano do mestrado de ensino do primeiro ciclo e ensino de português e história do segundo ciclo. Sempre gostou de HGB, principalmente da forma como se pode realizar as aulas de uma maneira mais didática e interativa. Falando captar a atenção e o gosto dos alunos por uma disciplina tão importante que nos faz entender o passado para melhor percebermos o presente. A cidadania inteira liga-se perfeitamente em vários conteúdos desta disciplina e foi por isso que a aplicou numa das aulas que selecionou como professora estagiária. É importante que os alunos percebam que nos devemos preocupar com todos à nossa volta, afinal de contas somos cidadãos que se comunicam e relacionam de forma a tornar este mundo, que é o nosso, melhor. Neste painel vai apresentar uma proposta pedagógica de educação histórica em que a aula oficina foi central. A turma em questão foi o 5º B da Escola Básica Secundária de Lanheses. Iniciamos então aqui a apresentação da Patrícia. Olá, boa tarde a todos. Agradeço o convite do professor Gonçalo Marques por me ter proposto apresentar esta aula oficina. Realizei esta aula a semana passada, na sexta-feira, foi uma das aulas observadas. Como podem ver aqui, esta é uma das fotografias. A aula foi realizada no exterior
não sei se conseguem ver bem, era um espaço na escola onde o chão estava inscrito como um tratado de Tordesilhas, ou seja, conseguir desta forma relacionar conteúdos que eles já tinham dado com a professora Maria Jesus, a professora que já esteve cá presente, e conteúdos que eu também queria, de certa forma, fazer uma revisão. Nesta oficina, o tema central, o conteúdo central foi o Império Português do século XVI. Resolvi fazer um roteiro da expansão de forma a que captasse a atenção dos alunos, porque foi uma aula muito didática, foi uma aula com diferentes materiais e eles conseguiram e demonstraram muita motivação pelas atividades que a seguir já vou mostrar. Então, como já referi, a turma foi o quinto B, tem 21 alunos. É uma turma que, ao longo das aulas observadas, mostrou-se muito calma, mais silenciosa, e eu reparei que nas aulas que fui dando mostraram-se mais confiantes, participavam mais, muito provavelmente devido às estratégias que usei e aos materiais que levava, que os chamava a atenção e que os motivava para a participação. O objetivo da oficina foi que, de certa forma, eles conhecessem as características do Império Português do século XVI, aprofundassem esses conhecimentos e, de certa forma, relacionarem alguns conteúdos do passado para perceberem também os do presente e futuro. Este roteiro estava dividido por 6 atividades. Antes de mais, sempre dizer que eu estou dividida em 4 grupos, como estavam os 4 professores, eu, a minha colega de estágio Mariana, o professor Gonçalo e a professora da turma, a professora Maria Jesus. Cada professor ficou com um grupo e aos grupos eu trouxe os materiais para mostrar. Não sei se aí em casa não conseguem dizer. Cada grupo tinha um baú, e este era o baú do grupo do professor Gonçalo. E dentro do baú tinham as atividades, o Quem Sou Eu, o código, as historinhas históricas, um puzzle, o Pinta Asterix, foi o nome que eu dei à atividade, e o Descubra as Palavras. E dentro da caixinha, agora vou explicar se calhar um bocadinho cada das atividades. Então, a primeira atividade era o Quem Sou Eu. Nesta fase, os alunos tinham de desvendar que continente é que estaríamos a falar. Começaram no Império Português do século XVI, baseava-se em vários continentes, em África, na América, na Ásia e nos arquipélagos atlânticos, conquistados pelos portugueses, certo? E cada grupo então ficou com um desses continentes e tinham de adivinhar de qual é que estaríamos a falar. Então, aqui temos uma adivinha que foi para o grupo de África, o meu grupo, e eles chegaram rapidamente, através das pistas que conseguimos ver, e adivinharam que era a África. Os outros grupos também conseguiram perceber através de ir sempre, estava no meu grupo, mas consegui ir aos outros grupos para saber como estava a correr. Penso que correu de forma bem, conseguiram todos chegar ao continente e perceber mais acerca de cada um deles. A segunda atividade era o código, ou seja, eles para responderem à primeira atividade tinham uma resposta à adivinha no código. Já vos vou mostrar. Através do código eles conseguiam, por exemplo, aqui o A, não é? Depois tínhamos o F e conseguiram descobrir que se tratava de África. Porque o que é que nós tentamos fazer? Com que os alunos, de forma autónoma, conseguissem responder às atividades. Tentámos, de certa forma, não dar ajudas, ser uma aprendizagem pela descoberta. Foi o que esta oficina teve como motivo central. Depois das raspadinhas, trouxe aqui, como veem, eles têm aqui a tinta ainda. Coloquei a tinta deste lado, no lado da solução. E assim que recolhi as raspadinhas em casa, reparei que todos os grupos tinham acertado. Ou seja, consegui perceber que, ao longo das aulas que fui dando, que eles entenderam todos os conteúdos previstos. Tem aqui o exemplo de uma das raspadinhas. Depois, o puzzle. Cada grupo tinha dentro do baú um saquinho destes, onde tinham de juntar as peças de forma
colaborativa, ou seja, todos os elementos do grupo tentaram descobrir que mapa seria este, não é? Alguns grupos tinham 2 mapas, outros só tinham 1, mas conseguiram todos montar. Depois, no fim, posso mostrar algumas fotografias. Este é o da África. Depois, o pintar-fios. Acho que foi a atividade que eles mais gostaram. E isso notou-se também no entusiasmo que eles tiveram, porque se calhar não tiveram uma atividade, não tivessem de pintar numa aula de história, não é? Se calhar nunca pensariam que se podia articular uma aula de história com artes. Trouxe aqui os desenhos para mostrar. Claro que não estão perfeitos, mas o empenho dos alunos em realizar esta atividade foi mesmo incrível. Aqui mostro das pinturas do meu grupo. O objetivo era eles completarem a imagem do lado e decorar com miçangas. Depois aqui temos a tribo Leonardas. Aqui temos outra tribo. Temos outra tribo de África. Depois este foi o grupo do professor Gonçalo. Falava dos arquipélagos, dos Açores e da Madeira. Temos aqui este decorado da Ásia. E por fim, temos também este, que é o povo Karen. E eles fizeram isto de forma autónoma. E ainda temos este também. Os desenhos foi a única atividade que não conseguimos concluir nesta aula, que foi apenas de 45 minutos. Então, eles concluíram esta atividade esta semana, numa das aulas de português, onde conseguimos interligar a cidadania, o português e a história. Conseguimos ver aqui algumas imagens, que mostrei agora. Depois, o Desprezo às Palavras era uma atividade já síntese do Império. Eles nos baús trabalhavam apenas um dos continentes. E nesta atividade era uma síntese de todos, ou seja, tinha todos os continentes presentes nesta atividade. Temos aqui algumas das perguntas. Agora, coloquei algumas fotografias, só para, como veem aqui o espaço exterior, que tem o Tratado de Tordesilhas, depois fiz uma pequena síntese e perguntas para ver se eles ainda se recordavam deste conteúdo. Aqui temos então o puzzle, que eles até alguns acharam difícil, mas também não era para ser fácil. Dentro de algumas caixas tínhamos algum produto ligado a esse continente. Por exemplo, nesta aqui temos a malagueta, que era o grupo da África, depois também noutra tínhamos a pimenta, que era para eles também cheirarem e estarem mesmo dentro da atividade. Aqui são eles a decorar a tribo. Aqui já foi esta semana, foi acho que penso na terça-feira, que eles na aula de português com a professora Diolinda, outra professora cobrante, conseguimos acabar de finalizar os desenhos. Aqui temos a resolução das palavras cruzadas. Também trouxe aqui um dos modelos que entreguei a cada grupo. Inicialmente os professores teriam as soluções das palavras, caso para facilitar. O nome dos grupos estaria assim neste pequenino cartão. Fui dizer o nome dos grupos no início da aula para ser mais fácil. Depois, cada grupo tinha de explorar o roteiro de forma autónoma. Como veem, eles tinham tudo que eu mostrei está aqui, o código. Depois, alguns apontavam no caderno as respostas. E pronto, daqui é só. Agora queria só fazer uma pequena ponte então para a cidadania. No fim dessa atividade e uma pequena discussão com a turma, chegámos à conclusão que estas aulas não foram apenas para falar sobre o Império, foram para nos alertar, sensibilizar que todos os povos, todas as tribos que estudamos, muitas ainda estão presentes nos continentes,
conseguimos ver muitos desses artigos que eu mostrei nos continentes que já foram abordados. Alertei-vos para a aceitação de várias culturas, de vestuários diferentes, de tons de pele diferentes, e esta aula serviu para isso. Eu acho que não só através das pinturas, mas através de todas as atividades presentes neste roteiro, os alunos perceberam que este encontro de culturas e a conquista dos territórios portugueses facilitaram a comunicação entre todos nós, e é graças a isso que hoje somos povos mais unidos, povos mais sensibilizados para a aculturação. E penso que dou assim por terminada a minha apresentação. Muito obrigada, Patrícia, não só pela tua partilha, pela partilha da tua aula, mas também os recursos que criaste com os teus alunos. Acho que isso foi muito importante para toda a gente que aqui está. Seguimos então para a última apresentação deste painel com a aluna Liliana a apresentar uma proposta pedagógica da sua autoria. Sigo então com uma breve nota sobre ela. O seu percurso académico teve como base esta instituição, a Escola Superior de Educação de Viana do Castelo, onde concluiu a licenciatura em Educação Básica. De momento está no mestrado em Ensino do primeiro ciclo e segundo ciclo de Português, História e Geografia. A História e Geografia de Portugal, para ela, são uma paixão que tem desde sempre. Seguimos então para a sua apresentação. Então, boa tarde outra vez. Como a Mariana já falou, eu vou apresentar a minha proposta didática, que elaborei na disciplina didática da História e Geografia de Portugal. Então, a minha proposta seria realizar 4 aulas para uma turma de 6º ano de escolaridade na disciplina de História e Geografia de Portugal. E estas 4 aulas teriam o objetivo de dar a conhecer aos alunos a realidade vivida em Portugal durante o Estado Novo e dar a conhecer a Revolução de 25 de abril de 1974 e as suas motivações. A primeira aula seria de 45 minutos e esta aula seria uma continuação daquilo que eles já tinham aprendido nas aulas anteriores. Iria iniciar com uma imagem de António Oliveira de Salazar, iria perguntar aos alunos quem era, as motivações, tudo, um bocadinho do que eles sabiam. Iria perguntar também quem lhe sucedeu à presidência do Conselho de Ministros e eles iriam chegar então a Marcelo Caetano. E depois também ia fazer algumas perguntas, como estão a ver, o que foi a Primavera Marcelista, o que aconteceu, algumas perguntas introdutórias para começar a introduzir o tema também um bocadinho. Depois eles iriam assistir a um vídeo muito interessante da RTP, que eu vou colocar, porque é muito pequenininho, acho que temos tempo, não é assim? Sim. E acho que vai ser muito interessante. E acho que é muito apelativo para a idade que estamos a trabalhar. Não é algo assim muito bastante, é algo divertido também para tratar este assunto. Era uma vez um país que não tinha liberdade de expressão, tinha censura. Não se podia falar abertamente contra o governo, nem sequer beber Coca-Cola. Nesse país só havia um partido, a União Nacional. Esse país era Portugal durante o Estado Novo. Em 1932, António de Oliveira Salazar, antigo Ministro das Finanças, passa a comandar o país. Faz uma nova Constituição e começa o período chamado de Estado Novo. O novo regime autoritário de inspiração fascista, baseado na repressão, na censura e marcado pela guerra nas colónias portuguesas em África. A autoridade de Salazar baseava-se na polícia política, a PIDE. Os grupos e pessoas que não concordassem com o regime eram torturados e muitas vezes assassinados.
Salazar ficou doente e em 68 foi substituído por Marcelo Caetano. A primavera marcelista terminava em 1974. No dia 25 de abril, 2 senhas na rádio e depois do adeus, e Grândola Vila Morena dava o sinal para o movimento das Forças Armadas atacar, com o apoio da população, e cercar Marcelo Caetano, obrigando-o a render-se. Nas espingardas, em vez de balas, cravos vermelhos. Nas ruas, a tristeza deu lugar à alegria. Em Portugal, em vez de censura, liberdade. Ao fim de 48 anos, terminava a ditadura mais longa da Europa Ocidental do século XX. Depois do vídeo, claro que iríamos fazer um pequeno debate com os alunos, para também ver o que eles aprenderam, o que acabaram de assistir, para o vídeo também não ficar por ali. E iríamos também, claro, fazer uma realização de uma ficha de consolidação de saberes, onde iriam existir fontes que eles já estão habituados a trabalhar, como os manuais, fazendo perguntas, acho que... E depois, para finalizar esta aula, e que, como vocês depois vão perceber, estará sempre nestas 4 aulas, será o saco das curiosidades. E acho que é uma atividade muito interessante. Vou passar já a explicar. Este saco das curiosidades seria mesmo um saco com papéis, onde teria curiosidades mesmo do Estado Novo, de proibições, como podem ver algumas delas, e acho que seria muito interessante os alunos tirarem e partilharem isso com os elementos da turma e, se calhar, terem uma noção da realidade que, na altura, não era igual ao que temos hoje. Muitas destas curiosidades, hoje, é impensável que foram vividas, mas foram. Por isso, acho que iria dar um choque com a realidade hoje e antigamente, acho que ia ser interessante este facto das curiosidades. Então, agora passaríamos à segunda aula, que seria uma aula já de 90 minutos, e iniciar com o jogo Quem é Quem. Este jogo foi adaptado a um jogo que nós também já realizámos nas disciplinas de IPP cá na escola, mas era diferente. Este eu adaptei à área da história e consistia em cada aluno ter uma personagem, ser um professor, um pai, um médico, uma mãe solteira, e estarem todos numa casa de partida e iriam dar um passo em frente sempre que a resposta fosse afirmativa e iriam permanecer no lugar sempre que a resposta fosse contrária. E isto seria para dar aos alunos também continuar com esse choque de realidade que nem todos, consoante a profissão, ser mulher ou homem, tinham os mesmos direitos e que iria acabar por haver algo diferente, porque muitos iriam ficar muito para trás, outros se calhar acabariam o jogo muito à frente. E se calhar íamos levar a pensar e a colocar esse lugar do outro e se calhar verem direitos que eles hoje em dia têm, como o direito a votar, o direito a divorciarem, que na altura não era possível e que era muito diferente do tempo de hoje. Acho que isso ia ser muito bom para eles colocarem-se no lugar do outro, principalmente. Depois deste jogo, claro que faz sentido realizarem um quadro sobre os direitos, sobre o que mudou, para continuar a consolidação do que acabaram de aprender. E, posteriormente, depois iriam observar os jornais também do antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, e iriam também perceber a resposta de algumas questões que podem observar e também ver as diferenças, comparar os dois as fontes. Depois também podiam realizar a sua própria notícia e censurar a notícia dos colegas. Acho que isso também é muito interessante, porque como hoje vemos notícias de tudo, escreve-se um pouquinho de tudo, e naquela época não podia, se calhar, coisas que nós achávamos muito normal de escrever, naquela altura não. E acho que isso também ia causar um choque de realidade, e se calhar iriam acabar por comentar e dizer como é que é possível eu não poder escrever isto, se agora escreve-se. Acho que ia ser muito interessante. E cá está também o site das curiosidades, para finalizar esta aula. Depois teríamos a terceira aula, também de 90 minutos. Iríamos começar com as linhas da liberdade. O que são as linhas da liberdade? Foi um site muito interessante que eu encontrei.
que é público. E o que é que este site tem? Conta a história toda um bocadinho o percurso do que foi o 25 de Abril. Porque eu acho que as crianças, os alunos, têm muito a noção de que o 25 de Abril passou só no dia 25 de Abril e foi algo só daquele dia, mas não, aquilo houve uma preparação antes e algo continuou. E nós aqui neste site podemos ver que o início, o trajeto das tropas, tudo, algumas notas relevantes, e se formos descendo também, temos as músicas emblemáticas do tempo, não vou colocar como isso. Continuamos com, e também tem algumas passagens da rádio, aqui podemos ver o equipamento dos soldados, assim, que acho que é muito interessante, são curiosidades que acho que despertariam o interesse dos alunos, para além daquilo que é abordado nas aulas. Podemos ver também tem alguns vídeos da época, muito interessantes, relatos mesmo do que aconteceu pelos próprios militares. Acho que seria muito bom explorar isto. Eu, sincero, eu não conhecia este site, fiquei rendida e acho que todos que eu não apresentei ficaram. E acho que é algo muito interessante para ser trabalhado numa aula. Tem tempo, então acho que passou um bocadinho. Acho que. Nessa altura, portanto, quando soube que tinha 2 companhias de guarda republicana e uma companhia de polícia móvel, a polícia de choque. Foi o tal momento de equilíbrio na balança, ou eles ou eu. Como eles não avançaram, pois fiquei com as cartas na mão. Fui ao diálogo com um comandante de uma dessas companhias e verifiquei logo que o pessoal não estava disposto a disparar. Pois disse-lhe, convidei-o à rendição e a resposta mais ou menos foi que, pois, ele tinha camaradas no quartel do Carmo e quando o quartel do Carmo se rendesse, eles rendiam-se e não teriam a iniciativa de abrir fogo. Ora, a partir daí, pois, fiquei descansado, pois os meus também não abririam fogo porque tinham ordens que só em tiro direto responderiam, portanto, nem respondiam aos tiros para o ar. Ou seja, é muito melhor estarmos nós a ouvir relatos da própria pessoa que está do lado do que sermos nós a contar, acho que é muito mais interessante. Depois, claro que eu iria fazer com eles uma análise do que acabaram de ler e observar. E a seguir eles iriam ter um jogo, também um bocadinho sobre o resumo da matéria toda, eles iriam tentar com este pequeno post. E claro, a realização de cartazes sobre o 25 de Abril, que seriam expostos pela escola, porque eu acho que é muito importante o trabalho deles também ser um bocadinho exposto pela escola, porque também valoriza o que eles fizeram, e também acho que dá a conhecer à comunidade também escolar tudo o que se passa. E é um tema importante, o 25 de Abril, e acho que temos de dar essa importância ao que se passou. Por último, eles iriam também assistir a um vídeo da descolonização, porque isto iria ser algo contínuo para a próxima aula, porque eles iriam ter no trabalho de casa uma pesquisa sobre as colónias portuguesas, ou seja, iriam formar grupos. Cada grupo iria ficar com uma colónia e depois iriam ter de pesquisar alguns tópicos, depois também daria as perguntas que eles iriam ter de pesquisar e também daria um site também da STP, que tem algumas curiosidades sobre as colónias, ou seja, iria ser uma pesquisa orientada, eles também não iriam pesquisar sem a minha orientação. Este seria o vídeo, que acho que não é por que nos viu. E essas seriam as perguntas que eu iria pedir que eles respondessem fora do trabalho, essas relevantes, e também depois iriam poder consultar este site para ajudar também na pesquisa. Depois, por último, teríamos a quarta aula, que seria de 45 minutos, e iria também começar com um jogo sobre o jogo. Quem é que é? 25 de Abril, um bocadinho de tudo. Desde a ditadura, do 25 de Abril, um pequeno resumo do que acabaram de aprender nestas 4 aulas. Eu também posso mostrar um bocadinho. Depois iria aparecer a pergunta, se eles errassem, iriam passar para o 0 outra vez, sempre que fossem acertando, iriam aumentar o dinheiro. Sempre não existia isso. Depois, claro, que iríamos perceber a apresentação dos trabalhos realizados, sendo que eu acho que iria ser muito interessante, porque cada
cada grupo ia ficar com uma colónia, acho que isso iria despertar o interesse dos outros alunos, porque se não pesquisaram sobre aquilo, não sabem, então ia ser algo novo a demonstrar à turma, então ia ser muito interessante e não ia ser trabalhos todos iguais, porque cada um iria ter um país diferente. Estas informações também seriam colocadas no mapa, as curiosidades e tudo que eles pesquisaram, podem ver neste mapa, e depois iriam também realizar um cartão de cidadão das colónias, podem ver. Estes dois trabalhos, o cartão de cidadão e o mapa, também seriam expostos pela escola, na escola, neste caso. E daria assim por terminada as minhas aulas. Obrigada a todos por estarem a assistir. Muito bem, obrigada Liliana, aliás, obrigada às 4 por toda esta partilha. Estou muito feliz com a construção deste painel tão rico e tão variado, que é muito importante a partilha de todas estas atividades que abordam temas incrivelmente necessários para hoje em dia, mesmo ao mesmo tempo temas sensíveis e talvez um pouco desafiadores de abordar com idades tão jovens, que vocês planearam fazer isso de uma forma tão certa e certamente que a Liliana fará perfeitamente no futuro, a Jéssica já o fez perfeitamente, a Patrícia também já o fez perfeitamente e a Daniela também, portanto todos os meus parabéns por isso. Muito obrigada. Posto isto, damos então início ao nosso debate. Infelizmente a nossa querida Daniela não pode estar presente, mas contamos com a participação da Jéssica, da Patrícia e da Liliana e com a todos os participantes de toda a assistência de hoje. Desta forma, o comercial ainda tem alguma questão para iniciarmos o debate? Não? Posso começar eu então, como moderadora e comentadora, inicio eu este debate. Então, como assistimos, este painel abordou temas como a desigualdade de género, a questão dos refugiados e os direitos humanos. Dessa forma, pergunto-vos, a vocês como professora e futuras professoras, que tipo de competências, áreas da cidadania global é que devem ser estudadas com os alunos para o desenvolvimento de uma maior sensibilidade para estas questões, hoje em dia? Não sei se fica agora ao vosso critério, a resposta sim e até a ordem, não sei se seguiríamos a ordem da apresentação, talvez. Primeiro a Jéssica. Eu acho que não percebi a pergunta. Estou a ouvir assim um bocadinho dele. Eu repito. Este painel abordou temas como a desigualdade de género, a questão dos refugiados e os direitos humanos, certo? Dessa forma, eu pergunto-vos, como professora e futuras professoras, que tipo de competências, que tipo de áreas da cidadania global é que devem ser estudadas e treinadas com os alunos para o desenvolvimento de uma maior sensibilidade perante estas questões, hoje em dia. Muitas outras áreas é que poderiam ser abordadas para além dos refugiados, da igualdade de géneros, dos direitos humanos, é que poderiam ser abordadas em aula com eles, estudadas, com todos os alunos. E outras áreas, foi isso, certo? Sim. Assim, como a Daniela disse, porque na minha apresentação estava muito preocupada assim com o tempo, estava a tentar não vos maçar muito também. Isto é muita informação e o tempo é curto e também para não prejudicar o trabalho das colegas. Eu acho que todas estas questões ligadas às problemáticas mundiais, eu acho que não é fácil escolher um tema ou outro tema que deva ser abordado com os alunos, não é? Eu acho que isto são tudo questões que, por muitos anos que passem, não é? Porque a minha tese já foi defendida há algum tempo, a da Daniela também, ainda hoje se põem em cima da mesa as mesmas questões. Portanto, ainda hoje é preciso continuar a abordar com os alunos a igualdade de género, ainda hoje é preciso continuar a abordar com os alunos a questão dos refugiados, porque infelizmente são assuntos que não passam de moda, como se costuma dizer, não é? Porque as mesmas situações ainda estão em cima da mesa. Por isso eu acho que estas temáticas, não é, que constantemente afetam a promoção de um mundo mais justo, a questão do desenvolvimento humano, a parte dos direitos humanos, tudo isso
tem que estar sempre em cima da mesa. E acho que, acima de tudo, é demonstrar aos alunos que a questão é mundial mesmo, que não é porque eles estão em Portugal e que, ainda que não se veja determinadas coisas, não é? Agora que vim para Angola é que eu vejo como realmente o mundo não é justo. Tem que ser trabalhado. Todas essas temáticas que envolvam os direitos humanos têm mesmo que ser trabalhadas. É preciso chamar a atenção, e eu falei na pirâmide de Maslow por causa disso, porque muitas das vezes nós não nos apercebemos porque estamos confortáveis, reclamamos com coisas pequeninas, quando constantemente outras pessoas, e às vezes até próximas de nós, estão a passar por situações muito difíceis, não é? A questão da importância da água, por exemplo, às vezes não nos apercebemos, mas há tanta gente que não tem água, não é? Que não... E as pessoas dizem, tá bem, não tem água, como assim? Não tem água potável, não tem água para beber, não tem água para tomar banho, não tem água para absolutamente nada. E parece uma questão tão pequenina, mas não é, que afeta logo o desenvolvimento sustentável, é um problema muito grave. Então, todos estes problemas, todas estas temáticas que envolvam o desenvolvimento sustentável, a questão da imigração, a questão da pobreza, a questão do terrorismo, a falta de acompanhamento a nível da saúde, é tudo áreas da cidadania global que têm que ser trabalhadas e terão de ser futuramente, porque são, infelizmente, assuntos que não vão ser resolvidos nem a curto, nem a médio e a longo talvez, mas um longo, muito longo, não é? Então, não sei se alguma de vocês quer acrescentar algum ponto. Eu tenho apenas a dizer que concordo com tudo o que disseste. Acho que fiz mais ou menos tudo o que eu ia dizer. Apenas tinha a acrescentar que acho que para sabermos que temas é que podemos trabalhar com critérios, antes de mais temos de conhecer bem a turma, temos de conhecer bem os alunos que temos, os familiares, porque muitas vezes as crianças trazem problemas para a escola ligados à família, aos problemas que têm com os pais. E eu acho que muitas vezes os professores não pensam porque que o aluno está a reagir desta forma. Se calhar o problema vem de trás, não é? Eu sei que muitas vezes nós não levamos os problemas que temos para a escola, mas os alunos não têm esse discernimento, não é? Eles não conseguem fazer essa separação. E eu acho que assim que conhecemos a turma e os alunos, conseguimos desta forma selecionar os temas mais importantes para abordarmos naquela turma, para que desta forma eles consigam perceber e entender a importância da cidadania global para nos darmos todos bem, para percebermos estes temas todos que já tínhamos referido. Patrícia, olha, eu concordo com o que estás a dizer, com a importância de conhecer a turma e conhecer o contexto, mas acho que não nos devemos intimidar por essas questões. Porque é que acontece? Porque é que eu estou a dizer isso? Porque eu chego a Angola, por exemplo, e deparo-me com situações de eu não poder dizer determinadas coisas. Olha, é sensível falar sobre a homossexualidade. Olha, é muito sensível falar sobre o contexto familiar, sobre o papel da mulher. É muito sensível, mas não deixa de ser importante, porque eu trabalho com alunos que têm condições, não é? Estão numa condição financeira boa, que estão a conviver com ideias completamente erróneas. Então não faz sentido nós termos medo de falar sobre o que tem que ser falado. Se calhar temos é conhecer a turma e os alunos para saber por onde é que nós havemos de começar, como é que nós havemos de abordar, como é que vamos incluir os pais no projeto sem os melindrar, mas não ter medo propriamente de começar, sabes? Porque toda a gente tem ideias pré-concebidas, toda a gente tem algum preconceito ou é contra alguma coisa que não deveria ser, não é? Ninguém é perfeito e sabemos disso. Mas às vezes uma gotinha no oceano já faz diferença. E se nós conseguirmos mudar um bocadinho que seja o pensamento de esse já se vai dar com tantos outros, que vai ele também semeando pequeninas sementes que poderão dar fruto. Então, se calhar é daí que nós temos que partir. Conhecer, sim, a turma, conhecer o contexto, conhecer a família, mas que isso não nos impeça de começar a trabalhar para um mundo melhor. Acho que esse é o nosso papel, não é? Mas subscrevo tudo aquilo que disseste, não é? Conhecer a turma e o contexto é o ponto-chave. Obrigada.
Temos agora uma intervenção de uma colega nossa aqui da plateia, Cristiana. Boa tarde a todos. É assim, eu não quero dizer pergunta nenhuma, só quero dizer que gostei muito da tua apresentação, Jéssica, e da tua apresentação, Paty. E até eu já tinha visto, não é? Mas gostei muito do tema que abordaram e tu, Jéssica, gostei muito da forma como abordaste também o papel da mulher, porque acho que cada vez mais, e nós que estamos aqui, 99%, 98% somos mulheres. Acho que falo por todas que cada vez mais devemos mostrar de que raça somos feitas, basicamente, e mostrar que não somos. Temos que mostrar que cada vez mais que nós também temos direitos, tal como têm os homens, não somos menos que ninguém. Por isso gostei mesmo muito do tema em que abordaste. E gostei muito das atividades, são mesmo mais fixe. Agora aqui uma linguagem mais. Estão mesmo muito boas e acho que integrar a história e a parte do exterior por exemplo, as crianças não estão habituadas, não é? Então acho que logo daí entraram nesse aspecto. A aula ser lá fora. Pois, logo daí cativa mesmo muitas crianças e andar cá fora é o que eles querem, exato. Eu acho que, bom, era só isso. Muito obrigada, Cristiana, pela tua intervenção. Muito obrigada pelas suas palavras e concordo com aquilo que dizes, não é? Porque há bocado se calhar não deixei ciente como devia, aquelas perguntas se calhar ficaram em aberto, mas o porquê daquelas perguntas? É porque ainda hoje é importante, não é? Ainda hoje a mulher não tem o papel dela como deveria ter. Agora, lembro-me perfeitamente de uma pergunta que o professor Gonçalo fez na minha tese, que foi: então, Jéssica, mas então tu és feminista, sim ou não? E naquela hora a pessoa tem medo de responder, não é? Fica do ai, será que isto é uma questão? Mas não é. Vou dizer que é feminista, será que não? E eu disse: professor, olha, sim, eu sou feminista, porque ser feminista não é lutar só pelos direitos da mulher e não ligar aos direitos do homem. É lutar pelos direitos das mulheres porque são os que estão inferiorizados. Mas pelos direitos, eu só quero a equidade mundial. E o professor respondeu: também eu sou feminista. E acho que é aí que nos mostra, não é? Que nos mostra o quão bonito isto é, porque muitas das vezes tudo nos passa ao lado e temos medo de responder e temos medo de ser mal interpretadas, porque agora já vem que ser feminista já é ser extremista. E não, é só a gente demonstrar não é nada disso. E tens desconhecimento da questão e eu vou-te explicar. E não termos medo de chegar à frente e dizer: não, mas vamos sentar para conversar, a tua ideia não está bem, eu vou-te mostrar o meu ponto de vista. E se tiver alguma coisa a aprender, iremos aprender em conjunto, não é? Mas não termos esse receio. E na sala de aula a gente depara-se com tantos receios dia a dia. E acho que é isso que depois estes eventos nos fazem crescer tanto, porque depois conversamos com outros colegas que também passam eles por outros receios e que ainda veem que passam os anos que passarem ainda temos a mesma luta. Isto é uma luta de todos, não é? E que é importante passar para toda a gente e não só pensar em comunidade, mulher, isto e aquilo, não, é todos, não é? Agora, claro que é como tu dizes, as mulheres ainda sentem muito essa necessidade. E por que será que sentem? Porque ainda assim, ainda continuamos a ter que explicar o porquê de factos, e os factos não são para ser explicados. É facto, é facto. Quando é teoria, a gente discute. Quando é facto, não há nada para discutir. E acho que é isso que devemos deixar ciente sempre. Eu não sei se as colegas já defenderam, se não defenderam. Eu noto que uma coisa que me deixa um bocadinho triste, e é por isso que lhes estou a dizer, porque se ainda puderem emendar alguma coisa, o meu estudo tem algumas coisas que eu gostaria de ter mudado, não é? O caso do tempo, todas nós vamos sentir, é que é pouco tempo para implementar aquele estudo, não é? E no nosso caso é que é uma turma que a gente implementa, então é muito difícil depois generalizar aquilo para alunos daquela idade. Então, se puderem pensar a longo prazo depois, aumentar o vosso estudo, não é? Aumentar o número de participantes, isso será uma mais-valia aos vossos trabalhos, com certeza.
porque é como eu vos digo, já passou muito tempo e ainda agora vocês gostam do tema e eu adoro o tema e continua a ser um tema da atualidade, não é? E os vossos trabalhos provavelmente também serão assim, vai ser uma luta sempre explicar. Então, se puderem alargar isto para que haja mais conhecimento a um longo prazo, força nisso, colegas. Aqui um auditório ao as palavras. Não há muito mais que eu possa acrescentar ao que tu disseste, é só. Todos nós sublinhamos por baixo do que tu disseste. A pergunta do feminista, na minha opinião, nem sequer devia ser uma pergunta, devia ser uma afirmação para todos, mulher ou homem. Ser feminista devia ser um dever de todos, devia ser isto como um dever. Toda a gente aqui, sublinhando que tu disseste, os meus parabéns, parabéns a toda a gente aqui. Muito obrigada por essas palavras. Muito obrigada. Sr. Gonçalo, nas últimas palavras também. Só uma breve intervenção, permitam-me também cumprimentar este painel magnífico que nós tivemos aqui, cumprimentar muito especialmente, e permitam-me esta menção especial, a Jéssica, por quem eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração, uma relação muito grande. É uma pessoa inspiradora, é uma pessoa coerente, é uma pessoa determinada e eu, de facto, fiz esta pergunta, mas uma pergunta sem malícia. Foi uma pergunta, no fundo, para proporcionar um debate, não é? Como estávamos a ter ali numas provas em que eu fui o Sr. Gomes e contou hoje do seu trabalho e, de facto, a Jéssica está hoje em Angola, a desempenhar um trabalho notável que eu tenho acompanhado e devo dizer que é com profissionais como vocês, Jéssica, que esta escola, que esta instituição se orgulha muito de ter ajudado a formar. E por isso perdoa-me esta referência especial, mas a Jéssica merece inteiramente. E basta ter assistido a este painel para ter percebido isso muito bem. Depois dizer também que, além da Mariana ter produzido muito bem, aliás, este tema tinha que ser para ela, Sim. Tinha que ser. Sim, obrigada, professora. Sem dúvida, conheço bem, sei, a Liliana, a Patrícia e a nossa Daniela. Daniela, apesar de não estar aqui connosco, nós sentimos-la perfeitamente aqui, depois vai haver a gravação também destes eventos. Olha, o que é que eu posso dizer? Que nós temos um grande orgulho todos em vocês. E que, como vem a Ferrari, está em plena marcha. Não é? Por isso, muito obrigado. Muito obrigado por nos terem feito questionar os nossos preconceitos. Eu também o faço em relação à minha própria pessoa. Também o faço. E a Jéssica está hoje, por exemplo, num sítio difícil, de contacto com outras culturas, com outros povos, com outras maneiras de ver, onde, por exemplo, a condição feminina, como foi dito, não é respeitada, e em outros sítios também. E eu só queria dizer isto. Se os países aderem à Organização das Nações Unidas e subscrevem a Carta das Nações Unidas, comprometem-se todos eles, independentemente de questões culturais, a ter um conjunto de valores comuns de humanidade. De humanidade. E isso não tem a ver aqui com questões culturais, naturalmente, são respeitáveis e nós, enquanto estudadores, enquanto profissionais das ciências sociais e humanas e professores, respeitamos. Mas, de facto, há um longo caminho a percorrer naquilo que é o respeito que subscreve pela Carta das Nações Unidas, onde está muito bem dito quais devem ser as responsabilidades, quais devem ser os deveres, quais devem ser também os direitos. E nós não vemos ela a ser cumprida, ela a ser respeitada. E neste momento temos até um secretário-geral português que tem feito um trabalho extraordinário. Por isso, muito obrigado. Eu não podia deixar de fazer esta nota
perdoem nestas intervenções e saudar também todos os presentes e aqueles que nos estão a acompanhar com muita amizade à distância que nos estão a ver também. E, enfim, Mariana, devolvo-lhe a palavra para o encerramento. Painel. Quer dizer mais uma coisa, professor, posso? Posso dizer mais uma coisa? Professor, a sua pergunta quanto à questão do feminista não foi com maldade nenhuma, e por isso é que me ficou na cabeça. Porque é tão importante nós questionarmos para depois dizermos a alguém que nós também somos. Porque às vezes, quando nós dizemos que somos primeiro, influenciamos uma resposta. E ali foi a pergunta na hora certa. É o despertar do pensamento. Mas eu sou. E levamos a resposta. E eu também. E só aí já dá para entender o quão puro você é. E era isso que eu lhe queria dizer. É que a história e a geografia têm outra nuance, que se calhar aqui não foi falada, mas que eu gostava de falar. Que tem a parte do educar com o coração, que é o que falta a algumas outras áreas. Que é pôr a consciência, pôr a alma e pôr o coração em tudo aquilo que nós fazemos. E sou muito grata por ter aparecido no meu percurso, porque apesar de algumas dificuldades que eu passei, sempre acreditou em mim. E acho que é isso que faz falta noutras disciplinas, porque problemas todos temos, dificuldades todos temos, mas alguém do outro lado a acreditar em nós mais do que nós mesmos é que é muito raro haver. Por isso, professor, para si, só lhe digo, muita gratidão que eu sinto por se ter cruzado na minha vida. É uma pessoa excepcional, um professor exímio e conseguimos ver isso a cada ano que passa, que é ter um painel de alunos sempre do seu lado e todos eles com bom coração, prestes a ajudar, super empenhados, e é o reflexo daquilo que você faz. Muito obrigada, professor. Obrigada, colegas. Obrigada especial para ti, Mariana. Muito obrigada. Jéssica, pelo amor de Deus. Eu vou só saltar a parte onde o deputado do auditório está a chorar, vamos entrar nas conclusões. Não queria deixar de agradecer novamente por tudo ao doutor César e à doutora Gabriela, por todo o apoio, mas, claro, e principalmente ao incansável doutor Gonçalo, por qual todos nós temos um enorme respeito e carinho por todos os ensinamentos, por toda a ajuda, e sem dúvida um professor que esta instituição, esta comissão de organização e toda a gente aqui presente nunca irá esquecer. Penso então que faz um bocadinho para a serem agora à nossa querida colega Catarina, que irá fazer as conclusões do dia. Acho que para já todos nós vamos uns 5 minutinhos de pausa para beber um bocadinho de água e estar os jogos. Voltemos um instante. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigado.
No encerramento do primeiro dia deste encontro de Educação Histórica e Geográfica em tempos de mudança, gostaria de começar por agradecer primeiramente ao gosto desta equipa, o professor Dr. Gonçalo Marques. Agradeço a confiança, a disponibilidade na realização deste encontro tão enriquecedor, com ligações interterritoriais, agregando 3 níveis de investigadores, professores e formadores de História e Geografia. Saímos daqui animados pela força das intervenções que aqui foram transmitidas. Saímos daqui mais fortes porque as nossas convicções e os nossos valores foram reafirmados ao longo de todo o encontro. Saímos daqui mais conscientes porque os contributos que aqui foram apresentados foram muito relevantes para nos ajudarem na nossa ação como docentes e futuros docentes. Forço um agradecimento ao CITSEM, Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, e especialmente ao Grupo de Investigação ESC, Educação e Desafios Societais, por integrarem a Comissão Científica deste encontro e nos enriquecerem com a sua partilha das suas investigações. No primeiro painel tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho da equipa de licenciados em História pelo FLUP, a cápsula do tempo, através da cuidada análise da sua professora doutora Cláudia Pintos, frisando a importância de situar o aluno no momento histórico em que vive, relacionando-o com o passado. Salientando também como são as narrativas pessoais dos alunos que mostram as suas preocupações com o futuro. É na escola que se escreve o futuro, e sem esquecer que não se pode exigir criatividade aos alunos se o professor não for. Tornar tarefas corriqueiras em momentos circulares são alguns dos conhecimentos que a doutora Cláudia Pinto partilhou e com este projeto que foi a cápsula do tempo. Ainda neste primeiro painel tivemos a presença da doutora Elsa Pacheco, na Presidente da Educação Geográfica, que além de nos mostrar uma evolução da geografia ao longo dos tempos, fez também uma leitura crítica e muito pertinente no plano de estudos da HGB do segundo século, bem como a apresentação de propostas de construção de recursos como jogos para a construção do saber, fazendo-nos então refletir no conhecimento como processo e não como produtos. Agradecer também a intervenção da doutora Helena Pinto, com a sua reflexão sobre a cidadania e desenvolvimento e como esta se articula com o currículo da HGP. No segundo painel tivemos a oportunidade de ouvir a doutora Marlene Canelli, que fez uma reflexão interessantíssima sobre a necessidade de reformulação dos conteúdos lecionados, sobre a importância das novas hipóteses sobre o passado e da importância de partirmos de conceitos substantivos, do conhecimento do aluno e de como a forma de ensinar história determina o gosto dos alunos pela disciplina. Concluímos o segundo painel com 2 investigadoras, a doutora Anisa Laguerre e a doutora Maria Luísa Gomes, com as suas linhas de investigação apresentando o tempo a memória como património, construção democrática a partir da voz docente, onde destacam a medição do pensamento histórico, a construção de identidade coletiva e o património como fonte histórica. Percebemos que o currículo por si só não funciona e que é necessário ensinar história ensinando a pensar. Para terminar, quero agradecer a todos os atuais alunos, aos mestres e atualmente docentes formados por esta instituição que é a Escola de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, pelas suas apresentações das propostas de recursos didático-pedagógicos, que certamente nos enalteceram a todos pela diversidade de recursos e empenho na realização dos mesmos. Quero agradecer especialmente a presença e a inscrição de todos os participantes que nos acompanharam via Zoom. Espero que tenham tido tanto gosto em acompanhar este primeiro dia de encontro como nós organizá-lo. Termino com 2 tópicos para reflexão fruto deste encontro intitulado de Educação Histórica e Geográfica em Tempos de Mudança. A importância de adequar práticas aos alunos de hoje e, citando Marcel Proust, a viagem da descoberta consiste em não achar novas paisagens, mas em ver com novos olhos. Eu não sei se quer dar aqui uma última palavra. Não, depois da magnífica defesa, só me explicar, portanto. Tá. Deixa parar de gravar. Não é de guardar. Sim, mas pode. Sim.